Oi, oi, como você está? Tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas e a aula de hoje vai falar sobre o gráfico da função quadrática. Nós vimos algumas coisas sobre a função quadrática, já fizemos os conceitos básicos que a gente precisa para o gráfico e hoje nós vamos fazer o gráfico. Inicialmente, nós devemos observar algumas informações fornecidas pela função. Primeira, o coeficiente A nos diz se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. O coeficiente C nos diz onde o gráfico intercepta o eixo Y. Ok? Então, aqui são duas informações iniciais que você, olhando para a função, já vai saber. A, deixa eu até sublinhar aqui. A, ele vai nos dizer se está para cima ou para baixo. E C, o C vai nos dizer onde o gráfico intercepta o eixo de Y. Depois disto, observado isso, nós precisamos calcular as raízes da função e o vértice da parábola. Algumas outras informações, aliás, com essas informações aqui a gente já pode começar a construir o esboço do gráfico dessa função. E nós vamos encontrar outros valores por simetria. Eu vou mostrar como você faz isso caso a gente precise fazer por simetria. Ok? Vamos aqui. Então, esboça o gráfico da parábola, cuja lei é f de x igual x² menos 4x. Ok? Então, duas coisas iniciais que nós vamos verificar. Primeiro, verifica aqui, ó, A é positivo, então a concavidade está para cima. Não tem C, quer dizer que passa pela origem. Essa parábola vai passar bem aqui assim, ó. Vai passar aqui no encontro de x e y. Ok? Quando não tem C, ela vai passar ali. Então, eu preciso calcular duas coisas. Primeiro cálculo que eu preciso fazer. Vamos chamar aqui de letra A. As raízes. Como é que calcula as raízes? São os valores de x, eu já passei esse conceito para vocês, que torna y igual a zero. Então, você iguala a zero e calcula. Ficou uma equação do segundo grau incompleta. Eu vou fazer por evidência, você pode fazer por Bhaskara. X menos 4 igual a zero. Primeiro valor de x é 0. E o segundo valor de x vai ser 4. Então, x2 é igual a 4. Então, as raízes estão calculadas. Fazendo uma letra B, o vértice. O vértice. Para o vértice, então, nós temos aqui x do vértice. X do vértice. Eu vou colocar aqui, ó, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Ok? Então, eu não falei ali inicialmente, mas o gráfico da função quadrática é a parábola. É uma parábola. Vocês já vão ver o que é a parábola. Então, menos b. B é menos 4. Divididos por 2. Isso aqui fica menos com menos dá mais. Isso fica 2. Para o y do vértice, eu preciso delta. B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é 0. Então, isso aqui está fora. Então, delta é menos 4 ao quadrado, 16. Y do vértice vai ser menos 16 divididos por 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui fica menos 4. Com isso, eu posso concluir
que o vértice da minha parábola é 2 e menos 4. São esses valores iniciais que você precisa. As raízes, igual a 0, e você precisa do vértice. O que eu vou fazer agora? Eu já coloquei aqui no ladinho um plano cartesiano. Se você tiver caderno quadriculado, vai ficar bom. Se você não tiver, consiga um para ficar melhor. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar as raízes. O que são as raízes? São os valores de x. Então, são os valores aqui de x. Ficam em cima do eixo de x. 0. Então, aqui, bem aqui assim. Então, aqui está um ponto. Um pouquinho maior. E, então, deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho 0. E o 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o outro ponto está aqui. Agora, o vértice. Já vou colocar algum detalhe do vértice. 2. 2 aqui. E menos 4. Como é y, então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, ele vai estar aqui. Exatamente aqui é o vértice. Então, vamos tracejar aqui que vai ficar melhor. Ok? Então, o nosso gráfico vai passar aqui, aqui e aqui. Não pode fazer com régua. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, porque está bem complicado de fazer. No quadro é mais fácil de fazer. Então, eu tenho algo assim. Então, ele passa aqui. Consegui fazer quase perfeito. Não está bem legal, não. Mas você tem isso aqui. Não pode ser feito com régua isso aqui. Aqui embaixo é bem redondinho. Então, a régua não possibilita fazer. Não precisei de simetria neste caso aqui. Ok? Então, está feita a parábola. Aqui, concavidade voltada para cima. E como não tem o termo C, ele passa aqui na origem. Ok? Repetindo, o gráfico da função quadrática é a parábola. E a parábola você precisa calcular as raízes e o vértice. Faltou acento. Vértice. Primeiro, então, calcula as raízes, calcula o vértice e depois vamos para o gráfico. Próximo exemplo. Nós temos mais coisas para fazer aqui. Dada a função x² menos 4x menos 5, determine os zeros da função, o vértice, então eu já estou pedindo aqui a imagem da função e o esboço do gráfico. Ok? Então, concavidade voltada para cima. E outra coisa, tá vendo aqui, menos 5? Não tá vendo não, que eu não estou apontando. Aqui, menos 5 é o C. O que significa isso? Onde toca o eixo de Y. Então, aqui, menos 5. Para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui. Vamos calcular. Depois eu vejo letra A. As raízes, ou os zeros da função. x² menos 4x menos 5 igual a 0. Delta disso aqui, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Delta vai ser 16
mais 20. Delta é 36. X igual, troco o sinal do B, 4, mais ou menos 6 sobre 2. Primeiro valor do x é 5. Então, onde vai tocar o eixo de x. E o segundo valor do x vai ser menos 1. Menos 1. Então, para montar o gráfico, há necessidade de fazer as raízes, ou o zero da função, e o vértice. Então, x do vértice menos b, b é menos 4, divididos por 2, isso fica 2. O y do vértice, já tem o delta calculado, então vai ficar 36, divididos por 4, vai ficar menos 9. Menos 9. E o gráfico que eu coloquei aqui não vai dar certo. Não vai dar certo. Então eu vou ter que arrumar isso aqui. Vou ter que fazer um chuncho nisso daqui. Eu vou ter que tirar esse eixo de x daqui, ó. E vou precisar colocar esse eixo de x mais para cima. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos supor que aqui não tem isso aqui. Vamos tirar daqui. Eu vou colocar mais aqui em cima. Vamos ver o que vai dar. Então vou ter que fazer uma. Então aqui está o eixo de x. Ok? Vamos verificar assim. Então o vértice. Deixa eu colocar o vértice aqui para a gente enxergá-lo. O vértice vai ser 2 e menos 9. Vamos colocar as raízes. Menos 1, opa, aqui em cima. Então aqui, ó, menos 1. Então aqui é um ponto que o gráfico vai passar. E 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vai passar aqui, ó. Ok? O vértice 2, que está aqui, e menos 9. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9. Então o vértice vai estar aqui, ó. Quase que não deu. Aqui está o vértice. Então vamos fazer esse tracejado aqui. Ok? Então lá na primeira tela eu disse que C é onde toca o eixo de Y. Então vamos colocar C. Aqui, ó, menos 1, menos... Não está vendo. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então o gráfico ele tem que passar aqui, ó. Aqui está, vou colocar do lado de cá, menos 5. Então ele tem que passar aqui. Duas coisas que eu preciso. Eu falei que ia falar aqui e não mostrei. Ó, o vértice está exatamente no meio das duas raízes, ó. Tá vendo 2 aqui, ó? Tem 2 para cá e 2 para lá. E aqui, deixa eu fazer de uma outra cor. Exatamente aqui no vértice, eu vou passar isso aqui, ó, que é chamado, isso aqui é chamado de eixo de simetria. Simetria. O que é o eixo de simetria? Tudo que é feito de um lado é igualzinho do outro lado. Ó, tá vendo aqui o 2? Tem 1, 2, ó. 1, 2. Todos eles têm isso aqui. Então, aqui no exercício que estou fazendo,
eu vou fazer o eixo de simetria também, ó. Exatamente no vértice é o eixo de simetria. Você não precisa fazer isso, mas eu vou fazer aqui para você enxergar. Verifica aqui, ó. Ó, aqui está o eixo de simetria. Até o 5 você tem 1, 2, 3 espaços. Até o -1 você tem 1, 2, 3 espaços. Ok? Então, nesse eixo de simetria, o que é feito de um lado é igualzinho do outro. E agora eu preciso calcular um termo aqui por simetria. Está vendo o -5 aqui? Está vendo o eixo de simetria? Ele está a 2 espaços. Ó. Deixa eu fazer aqui. Ele está 1, 2 espaços do eixo de simetria. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso achar do lado direito 2 espaços também. Ó, 1 e aqui, ó. Aqui é outro ponto em que ele vai passar. O gráfico vai passar por aqui também, ó. Então, esse ponto aqui, ó, eu achei por simetria. Por quê? Eu percebi que o -5 está a 2 espaços à esquerda do meu eixo de simetria. E o eixo de simetria sempre passa no vértice. Então, eu preciso achar 2 do outro lado. Se eu tivesse um outro ponto aqui, eu também precisava achar. E como é que vai fazer o gráfico? O gráfico vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, ó. E vai chegar lá. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Porque ele é bem chato de fazer. Mas eu vou. Juro que eu vou tentar. Então, ele vai passar aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Ele passa aqui nesse ponto e segue. Vai. Não deu. Ele vem pra cá, ó. E segue. E do outro lado a mesma coisa. Errei. Vem. Ai, caramba. Tá difícil isso aqui. Sem régua, complicado. Deixa eu descer. Piorou. Não, tem que ir mais pra lá. Desliza os. Quando eu preciso que vá. Então ele precisa. Ai, tá difícil esse. Ai, mas que coisa. Eu sabia que isso aqui seria difícil de fazer. Ah, vai ficar assim mesmo. Pode ir pra lá. Pra cá. Ah, não ficou do jeito que eu queria. Vai ficar assim mesmo. Então tá feito o gráfico. No quadro é mais fácil de fazer do que aqui nessa mesa. Ok? Então você tem aí o gráfico. Repetindo. Acha as raízes. Acha o vértice. Coloca as raízes. Coloca o vértice. O -5 veio daqui, ó. Onde é o C. Onde toca o eixo de Y. E esse ponto aqui eu achei por simetria. Então aqui, ó, você tem 4, nem precisa colocar, mas eu vou colocar 4 e 5, e -5 é o outro ponto que eu achei por simetria. Ok? E por último, exercício, eu vou fazer o contrário. Eu tenho o gráfico e nós vamos achar, ele quer que você ache a função. Então a lei que gerou esse gráfico aqui. Você tem duas maneiras diferentes de fazer isso daqui, ó. Você tem duas maneiras diferentes. Verifique que aqui, ó,
aqui é o vértice. Não está escrito aqui, mas isso aqui é o vértice. Então, se é uma parábola, nós temos isso aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, que é a forma da função quadrática. Então, aqui, o vértice, eu tenho 1 e menos 2. 1 e menos 2. Outra coisa, a concavidade está para cima. Isso quer dizer que A é positivo. A é positivo. Ok? Toca aqui no eixo de y, mas não sei que valor que nós temos aqui. Então, o que a gente pode fazer? X do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, aqui, ó, o x do vértice é 1. Então, eu posso colocar 1 igual a menos b sobre 2a. Isso quer dizer que b vai ser menos 2a. O que eu fiz aqui? Eu passei o menos para o outro lado e o 2a que está dividindo passou multiplicando. Ok? Agora eu também tenho o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Vou fazer uma coisa. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c divididos por 4a. Isso é igual a mais 2. Por que mais 2? Dá uma olhadinha aqui, ó. Porque tenho menos aqui, ó. Eu tenho menos aqui e tenho menos aqui, então fica mais 2. Isso quer dizer o seguinte. Que o 4a eu vou passar para o outro lado, então eu tenho b ao quadrado menos 4ac igual a 8a. Só que eu sei que b vale menos 2a. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou substituir, ó. B é menos 2a, então no lugar do b eu vou colocar menos 2a. Isso vai ficar assim, ó. Menos 2a ao quadrado menos 4ac igual a 8a. Então, eu tenho aqui 4a ao quadrado menos 4ac igual a 8a. Eu tenho um c aqui que está me atrapalhando. Então, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar aqui, ó. Esse 3. Não, o menos 1. Qualquer um dos dois, tá? Vou pegar o menos 1 que é menor. Isso aqui é o valor de quem? De x. Como ele está em cima do eixo de x, esse ponto aqui, ó. É menos 1 e 0. Então, menos 1 para x e 0 para y. Eu vou pegar e substituir aqui, ó. No lugar de x eu coloco 0 e no lugar de y eu coloco 0 e no lugar de x eu coloco menos 1. Ok? Então vai ficar assim, ó. 0 igual a a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c. Então vai ficar assim, 0 igual, menos 1 ao quadrado é 1 vezes a, menos b mais c. O que eu estou tentando? Estou tentando achar c para substituir. Só que b é menos 2a. Então eu vou substituir b. 0 igual a a menos 2a mais c. 0 igual a
mais 2A mais C. Aqui, A mais 2A, 3A. Passa para o outro lado, menos 3A. Então, eu descobri que C vale menos 3A. Eu poderia fazer a mesma coisa com 3 aqui, ó. 3 e 0, só que o 1 ficou melhor. Então, no lugar do C, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, vou ficar assim, ó. 4A ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 3A. Isso é igual a 8A. 4A ao quadrado menos mais 12A ao quadrado menos 8A igual a 0. Aqui, ó. Menos vezes menos mais, 4 vezes 3, 12, A vezes A ao quadrado. Agora, 4A ao quadrado mais 12A ao quadrado, eu tenho 16A ao quadrado menos 8A igual a 0. Simplifica isso por 8, eu vou ter 2A ao quadrado menos A igual a 0. Isso aqui ficou uma equação do segundo grau incompleta. Então, coloco em evidência A menos 1. Não, desculpa. Está faltando um 2 ali. Está faltando um 2. Então, aqui vamos ficar com 2A menos 1 igual a 0. Continuando aqui. Então, o primeiro valor do A vai ser 0. E o segundo valor do A, então tem 2A menos 1 igual a 0. A vai ser 1 sobre 2. Esse primeiro não convém, porque não pode ser 0. Então A vale meio. Tem que ser positivo. A tem que ser positivo, então vale meio. Se A vale meio, quanto vai valer B? B vai ser 2 vezes meio. Corta isso com esse. Quer dizer que B vale menos 1. C vale menos 3 vezes meio. Então, quer dizer que C vale... Que pena que eu peguei uma questão da fração. Então, Y, ou f de x, vai ser menos... Não, que menos? Meio x, então x sobre 2. X sobre 2. B, menos 1, então vai ficar menos x. C, menos 3 sobre 2. Essa aqui que é a resposta. Essa aqui é a resposta. Se você quiser verificar, pena que deu fração. Você pega aqui, ó, como 3 é raiz, substitui 3 aqui no lugar do x e tem que dar 0. Substituindo 3 no lugar do x. Vou fazer uma conferência aqui, vou me arriscar. No lugar do x, vou colocar 3. Então, y vai ser 3 sobre 2 menos 3 menos 3 sobre 2. Não deu. O que deu de errado aqui? O que deu? 3 no lugar do x. 3 no lugar do x. B é menos 1. Aqui menos 2 vezes meio, cortou, dá menos 1. Isso. E aqui dá menos C, dá menos 3 sobre 2. Certo. Onde está furando isso daqui? Y está dando 3. Mas não podia. Bom, deixa quieto. Vou verificar isso agora. Ok? Então, são essas as atividades. Não, atividades não. O conteúdo que eu queria passar para vocês sobre o gráfico. Então, só relembrando, aqui deixa eu voltar. Para você fazer o gráfico,
você precisa calcular as raízes, calcular o vértice e, por simetria, achar o restante. Ok? Não esqueça de fazer as tarefas que eu vou passar. Sobre gráfico, não vão ser muitos, serão poucos gráficos para você fazer. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchauzinho.